Amados, mais uma vez queremos dar bom dia a todos e saudar a todos os irmãos hebronitas que estão em suas residências, lembrando especialmente também nosso pastor Heraldo que retornou de São Paulo, está aqui ao lado. Eu já dei um alô para ele pela janela na sexta-feira. E continue orando pelo pastor. Ele na sexta-feira já fez o primeiro tratamento, e a nossa sincera oração é que Deus esteja cuidando de tudo, a vida do seu servo, e que ele possa ser bem sucedido nesse tratamento, conforme a vontade de Deus. Um grande abraço, pastor. Depois da escola eu dou ali com a mão de novo para o irmão. Também aos irmãos que estão nos acompanhando em outros locais, não só de Manaus, mas há irmãos hebronitas espalhados pelo nosso Brasil. Também as irmãs na Europa que nos acompanham, na Irlanda do Norte, em Portugal, também nos Estados Unidos, no Canadá, esses amados irmãos. E também aos que têm nos acompanhado através da transmissão de outras igrejas. Nós temos recebido alô de irmãos do Nordeste, do Piauí, de Santa Catarina, de São Paulo, enfim. Um grande abraço aos amados irmãos. E a nossa sincera oração é que a palavra do Senhor venha ao encontro das nossas necessidades. Irmãos amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, que nós estamos estudando durante as manhãs de domingo, na escola bíblica. Então, Romanos, chegamos no capítulo 14 e vamos ler a passagem do verso 1 ao verso 12 de Romanos, capítulo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Romanos 14, verso 1 a 12. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come. Quem dá graças a Deus, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a realmente em nossos corações. Pai,
Mais uma vez estamos na tua casa, na tua presença, em comunhão contigo, com os irmãos, através da transmissão desse estudo bíblico, Senhor. Nós queremos agora te pedir que o autor da palavra, o Espírito Santo, ele venha ser o nosso professor nessa manhã. Reconhecemos a nossa total dependência, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa insuficiência para a grandiosidade da Tua palavra. Somos submissos a ela, Senhor, totalmente. Mas o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, nos iluminar, nos usar nessa manhã para revelar aquilo que o Senhor quer aos nossos corações. Somos ouvintes da Tua palavra. Mas, Pai, nos ajuda não só a ser ouvintes, mas praticantes da mesma. E assim, que a Tua igreja que está reunida ao redor da Tua palavra, nesse momento, receba a edificação. E se porventura há um amado amigo que está nos assistindo nesse momento, que ainda não tem convicção, certeza de salvação, que possa entender que é a sua necessidade e que só há salvação em um só, que é Cristo. Ele tem o poder de salvar, de libertar o pecador da sua condição e assim dar vida, uma nova esperança. Pai, faça aquilo que nós não podemos, que a Tua palavra sabemos que não voltará de forma nenhuma vazia, mas fará tudo o que te apraz. Fica conosco nessa hora, aceita a nossa gratidão desde já, no nome de Jesus. Amém. Amados, os que estão acompanhando, já introduzimos essa passagem, já colocamos assim a base, mas o que está acontecendo aqui é Paulo está em Corinto e escreve essa carta à igreja de Roma. Sabemos que a igreja de Roma era composta basicamente de judeus e gentios convertidos pelo Evangelho. O Evangelho da graça foi pregado ali e, lógico, Deus tem salvado pessoas ali em Roma e fazem parte agora da igreja, os salvos por Jesus Cristo. Paulo queria muito visitar essa igreja, ele não foi o fundador da igreja, nem tampouco Pedro, mas com certeza foi homens de Deus que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes e levaram o Evangelho. Mas Paulo queria muito conhecer a igreja, estar com os irmãos e até fazer uma base ali para uma viagem missionária. Paulo planejava ir até a Espanha. Mas Paulo envia essa carta com esse propósito, não só disso, mas também de instruir a igreja, de doutrinar a igreja. E como todas as igrejas no começo da fé, havia dificuldades ali, havia problemas também ali, e Paulo fortalece a igreja com a doutrina, as doutrinas da graça, da fé, e ele envia essa carta. Mas aqui o assunto no versículo 14, o que estava acontecendo era realmente uma divisão ali naquela igreja. Havia dois grupos bem distintos, bem definidos. Havia separação até desses irmãos por discutir realmente opiniões. E Paulo identifica, não só a divisão, mas ele faz uma identificação desse problema, do que estava acontecendo. E nós temos aprendido que ele identifica ali dois grupos bem distintos. No verso 1 aqui do capítulo 14 diz, olha, acolhei o que é débil na fé. E eles são identificados por Paulo, os débeis na fé, em termos de debilidade, até de fracos na fé.
em outras cartas a outras igrejas, Paulo fala dos fracos na fé. E o outro grupo é denominado, aqui no verso 1 do capítulo 15, nós mostramos, diz assim: ora, nós o que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, havia os fortes na fé, os débeis na fé e os fracos na fé. E esses dois grupos de irmãos estavam tendo dificuldades, né? Havia divisão, confusão, separação, discussão a respeito de opinião. Isso era muito ruim, porque, afinal de contas, todos estavam e pertenciam ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja realmente do Senhor. E nós sabemos que o corpo de Cristo é um só, é uma unidade só, apesar de Paulo faz até uma comparação do corpo de Cristo com o corpo humano, apesar de ter membros diferentes num corpo humano, mas eles fazem parte, né? Apesar de terem funções diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo. E nós fazemos parte, a igreja de Deus, espalhada em toda a terra, faz parte do corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. E podemos até ser diferentes, mas não podemos haver diferenças realmente de doutrina, do corpo de doutrina. Então, aqui havia, infelizmente, essa divisão, que causava até tristeza entre os irmãos. Então, Paulo faz a identificação do problema, né? E dá a instrução. Então, nós passamos na semana passada a começar a ver realmente a instrução. Por quê? Qual era o propósito realmente? Era de harmonia, né? Conciliação, comunhão do corpo de Cristo, adoração a Deus, edificação da igreja do Senhor, a santificação de cada membro da igreja, verdadeiramente a transformação de vidas. Então esse é o propósito, né? E o que vai realmente nos unir é a doutrina, é a palavra de Deus. Não a minha opinião, a sua opinião, mas converge realmente na doutrina. Então Paulo, nós sabemos que foi separado por Deus, um homem precioso, como os demais apóstolos, de doutrinar a igreja, de instruir, de passar realmente os ensinos da palavra de Deus. A eles foram confiados, né? E nós temos aqui por obrigação também ter como a nossa base, a nossa regra de fé, de conduta, a palavra de Deus. É o que vai nos unir, vai convergir a esse propósito. Então, aqui vem a instrução. Então, irmãos, a instrução para os fortes na fé, para os fracos na fé e para ambos. E é isso que nós vamos ver no capítulo 14 e até o capítulo 15, os primeiros versículos. Então, semana passada nós começamos vamos lá, né? Versículo por versículo. Então, diz aqui, esse primeiro trecho que nós lemos é mais voltado para os fracos na fé, mas também aos fortes na fé, e para ambos. Então Paulo vai fazendo entremeando, né, no sentido de atender os dois lados e mostrar realmente a essência da coisa. Então ele diz aqui, primeiro, né, verso 1, diz: acolhei ao que é débil na fé. Aqui é uma orientação, uma instrução para os fortes, né? Olha, vocês acolham aquele que é débil na fé. No capítulo 15, no verso 1, ele diz, olha, ora, nós, interessante que Paulo se incluía nos que somos fortes, devemos suportar
as debilidades dos fracos, e não para agradar-nos a nós mesmos. Então, a primeira coisa aqui, o verbo que salta, né, é acolhimento, para acolher. E nós mencionamos nos últimos estudos que os fracos na fé, não é que a fé era uma só. A fé, uma vez por toda, foi entregue aos santos, à igreja. Era em relação à pessoa, não era a fé fraca, mas a fraqueza em relação à fé, né? Essa identificação de fracos na fé, porque provavelmente, e como nós lemos aqui em outras cartas também, essas pessoas, aliás, esses irmãos em Cristo, geralmente eram os que vinham do judaísmo, porque eles foram doutrinados, ensinados, né, cresceram no judaísmo, na lei, nos costumes, nas tradições. E Paulo está dizendo que a fraqueza aqui, a debilidade da sua fé, porque quando se pregava e se prega o evangelho, principalmente aos judeus, é que Cristo, né, é soberano, é que Cristo é suficiente, a salvação é em Cristo, e somente em Cristo. Cristo é independente da lei, Cristo é independente das obras da lei, né? Cristo, a pessoa de Cristo, Cristo é suficiente. Mas os judeus aqui, pela sua tradição, muitos ainda guardavam coisas da lei, né? Então, a sua fé ainda estava apoiada não somente em Cristo, na pessoa de Cristo, mas ainda guardavam. E é até compreensivo, né? Eles guardavam no sentido de agradar a Deus. Não era um pecado. Aqui não era questão de pecado, mas eles queriam agradar a Deus, porque tinham sido ensinados a forma de adorar, de agradar, com certas regras, com certos comportamentos, tradições. Então, eles ainda levavam para a igreja o não comer. E aqui era questão de dieta, né? O problema em Romanos, a discussão de opiniões, era questão da dieta, que o judeu não comia carne de porco especialmente, né? Então, guardavam os dias de festa, os dias que Deus tinha dado lá no calendário judaico, e já os aparentemente fortes na fé, que dá para se compreender, também, né, tinha judeus, mas mais era do povo gentil chegando ao cristianismo. Essas pessoas que, para eles comer tudo, carne de porco, né, não fazia mal nenhum, carne sacrificada a ídolos, então não tinha nenhum problema. Não guardavam os dias que os judeus guardavam, então era identificado como assim os fortes, ou seja, a sua fé estava firmada mais somente em Cristo. Então é por aí, né? Então Paulo diz, olha, vós que sois fortes, e o Paulo se inclui. E também podemos complementar essa coisa de forte e fraco, amados irmãos, tem a ver com o amadurecimento da fé. A fraqueza aqui, né, a debilidade, é em relação à imaturidade espiritual. E o ser forte, né, o ser mais fortificado, tem a ver com a maturidade em relação à fé. Isso realmente é muito importante na caminhada, na vida cristã. Nós começamos como fracos, né, como bebês na fé, e tem que haver um crescimento, um amadurecimento. Por isso nós somos exortados a tomar, a comer, a beber o genuíno leite espiritual, para que haja crescimento, haja fortalecimento, haja mesmo, nos tornamos homens maduros em relação à fé. E esse é o crescimento normal
de um homem, de uma mulher, de um filho de Deus, amadurecimento na fé, né? Mas aqui Paulo está tratando que ainda há irmãos, pessoas que ainda são débeis, ainda são fracos na fé e precisam de paciência, como Paulo está dizendo aqui. Precisam realmente de serem acolhidos, né, de acolhimento, de serem recebidos, de serem aceitos, de serem ajudados. E a forma melhor de ajudar é através da palavra de Deus, é dando mesmo a doutrina, é dando realmente o ensinamento. Então, o forte aqui, Paulo diz, olha, acolhei ao que realmente é débil na fé. Em outras palavras, entendam, né? E não se afaste, como Paulo diz, não despreza realmente esses irmãos, mas acolham, tenham paciência de ensinar. É por isso, amados irmãos, que nós devemos ter paciência, né, com aqueles que estão ainda no leite, estão no início da sua fé, da sua caminhada. Mas nós devemos ter paciência, né, de ensiná-los e esperar o crescimento, o amadurecimento espiritual. Mas no momento, Paulo está dizendo, olha, esses irmãos, acolham, que ainda são fracos na fé. E acolham, veja bem, não para discutir opinião, né? Não é para discutir opinião, eu tenho opinião que isso tem que ser assim, outra opinião, vai gerar o que estava gerando conflito, confusão, né? Meninice. E aí o Paulo orienta até, veja, 2 Coríntios, aliás, 2 Timóteo, no capítulo, 2 Timóteo, capítulo 2, ele fala até uma orientação para os servos de Deus, para os filhos de Deus, ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, 24, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, não viva a discutir, né? Não viva mesmo a debater sobre opiniões pessoais, não. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, irmãos, nós devemos não se juntar, né, para discutir, para debater opiniões, coisas do homem eu acho que é assim. Não tem que achar nada. Nós devemos, a regra nossa de fé e conduta é a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Quem tem que mediar é a palavra de Deus. E nós devemos amadurecer, né? E não discutir a minha opinião, a sua. A palavra de Deus, ela é realmente suficiente. Então, o maduro, né, o forte na fé, acolhe e não discute, mas ensina a palavra de Deus. E espera que o Espírito Santo trabalhe nessa vida, trabalhe realmente nesse coração. Então, é isso que nós vamos, né, trabalhando aqui. Veja, então acolhe, não se afasta. Ele continua, olha, crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue ao que come, porque Deus o acolheu. Então, ele está dizendo para o forte, né, aqui, que não come legumes, que pode comer tudo,
não despreza ao que não come, né? Não despreza ao que não come carne, ao que não tem uma dieta livre, podemos dizer assim. E aqui é o ponto, porque o judeu, ele tinha uma dieta, né, dada por Deus. E nós vimos na semana passada que o próprio Deus, através do Espírito Santo, que estava havendo muito problema em outras igrejas, porque havia os fortes na fé, entre aspas, né, chegando à igreja e comendo de tudo. Carne de animais sufocados, sangue, carne de porco, né? E Paulo vê o problema, vai a Jerusalém, semana passada e vem uma resolução para a igreja: olha, os que não são judeus, que são gentios vindo do mundanismo, do paganismo, da idolatria para a igreja, evitem a comida, né, a carne de animais sufocados e do sangue. Então, evitem essas coisas, mas não despreza, né, ao que não come. É isso que Paulo está dizendo aqui. E o que não come, diz aqui, olha, e o que não come, ou seja, o fraco na fé, não julgue o que come. Então, não despreza o que não come, né? E o que não come, não julga o teu irmão que come. Porque, ao mesmo tempo que come, não tem importância nenhuma. O importante é a fé. Aliás, né, se nós vemos aqui na Escritura, veja bem aqui, no versículo 15, Paulo diz assim, olha, se for por causa de comida, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele que a favor de quem Cristo morreu. Mas o verso é esse aqui, olha, eu sei disso, verso 14, e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesmo impura, nenhuma coisa. Nós podemos comer tudo, nada é impuro, né? Salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se você ver aqui no versículo 20, diz assim, olha, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que quer o comer com escândalo. Em outras palavras, tudo que Deus fez em termos de alimento é limpo, pode comer. O próprio Senhor Jesus, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, em Marcos capítulo 7, veja aqui, Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e no versículo 18, Marcos capítulo 7, e no versículo 18 diz assim, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não é o que pode contaminar? Qualquer coisa. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. O próprio Senhor Jesus pode comer tudo, né? Tudo é puro, foi criado por Deus. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. 1 Timóteo no capítulo 3, aliás, 1 Timóteo capítulo 4, o Paulo diz assim, ora, o Espírito Santo afirma expressamente, 1 Timóteo 4:1,
que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, meu amado, né, pega o alimento, ora e passa para dentro, como diz o ditado popular, né? Come, pode comer, mas tem critérios aqui, né? Paulo está pensando espiritualmente, está pensando no mais fraco na fé. Por isso que ele está dizendo, olha, o que não come carne, não despreza, você que é forte, que não vê nenhum problema, não despreza aquele irmão que tem dificuldade, né? Então, cuida, trata, explica, mostra. E, por outro lado, né, aqui vai fazendo a tabelinha, a instrução para o fraco é não julgar, né, diz aqui, o que come. Porque o fraco, ele dizia, eu não como, né, mas ele julgava o irmão que comia. Ele apontava o dedo. O julgar aqui é sentido mesmo de criticar, de condenar. Olha lá, aquele lá, né? Está comendo aquilo que Deus não manda, porque é fraco na fé, né? Não tem ainda a maturidade. E julgava, aí Paulo está dizendo, olha, o que não come, não julga o teu irmão. Está orientando, está instruindo agora ao fraco na fé, né? Não julgar. E ele continua, né? Versículo 4, olha. Quem és tu que julga o servo alheio? Está julgando o servo do outro? Ou seja, está julgando, né, o servo de Deus, o crente, o teu irmão? É isso que Paulo está dizendo. Olha, é para o próprio Senhor que ele está em pé ou cai. O relacionamento dele é com o Senhor dele. Então não julga o servo do outro. Não julga realmente o teu irmão, né? Então é outro ensino aqui ao fraco, a não julgar, né, o forte. Pelo que estava acontecendo aqui, irmãos, o assunto era bem específico, né? Era questão de comida e questão de dias. Então, Paulo, não julga o teu irmão que come tudo, que não guarda, né, o dia de festa. E sabe, nesse sentido, o próprio Senhor Jesus também, ele nos ensina que nós não devemos julgar o nosso irmão, né? Olha o que ele diz aqui, em Mateus, no capítulo 7, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e versículo 1, Mateus 7, 1 diz assim, olha, Senhor Jesus, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? É muito fácil, né? Ver o argueiro que está no irmão, apontar o dedo para o irmão, apontar o dedo para a irmã, que o irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Julgar, criticar, condenar, mas esquece que diz aqui, né? Esquece do seu próprio olho, como diz o Senhor Jesus. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar
o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Tem um problema sério, né? Eu estou julgando o meu irmão, a minha irmã, e o problema maior está em mim. Eu lembro que o nosso pastor dizia, né? Cuidado quando você aponta um dedo para um irmão, para uma irmã, porque enquanto você aponta o dedo, tem 3 apontando para ti, né? E um apontando para Deus. É Deus que Paulo está dizendo, vai julgar os seus filhos, vai julgar os seus servos. Ele é o juiz. Aliás, ele é um reto juiz. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós apontamos o dedo, julgamos um irmão, criticamos uma irmã, uma coisa, porque no contexto nós vamos ver que o problema aqui era espiritual. O irmão não estava comendo carne, sabe, amados? Era questão de ele queria agradar o Senhor. Ele queria louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, dar graças ao Senhor. Era devoção, era dedicação. Não era questão de pecado, não. E o outro estava apontando o dedo porque o irmão queria fazer uma coisa boa para o Senhor, né? Uma coisa boa para Cristo, e estava sendo criticado pelo mais forte, né? Então Jesus diz, cuidado, e ele chama essa pessoa de um hipócrita. Seu hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E há muita hipocrisia até no meio da igreja, pessoas apontando, né, coisas de outros irmãos e não olha a sua própria vida. Isso é perigoso, é temeroso você julgar até pela intenção da pessoa, né? Ninguém sabe, Deus sabe. Por isso que Jesus diz, olha, cuidado quando julga teu irmão, cuidado quando julga a tua irmã. Então é isso que Paulo diz. Olha Tiago, capítulo 4, é o mesmo pensamento. Tiago capítulo 4, e no versículo 11, é a coisa de julgar, de criticar, de condenar. Tiago diz assim, irmãos, Tiago 4:11, não faleis mal um dos outros, não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou da irmã, ou julga a seu irmão, fala mal da lei, fala mal da palavra de Deus, e julga a lei, porque a lei diz para não julgarmos, né? Diz para amarmos os irmãos. E aqui está dizendo, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas um juiz. E muitas vezes, irmão, nós somos péssimos juízes, né? Somos tendenciosos. E aqui a palavra de Deus diz para nós não julgarmos o irmão, não falarmos mal do irmão, não falarmos mal da irmã. Sabe, na história da igreja, na vida da igreja, tem pessoas especialistas em falar mal do irmão, da irmã. Chega com você, não é para falar coisa boa do irmão, da irmã, é para falar mal, para apontar o dedo, para falar um monte de coisas que entristecem, né? Então, vamos ter cuidado com o que nós estamos falando mal do irmão, da irmã. É muito sério. Nós somos exortados a não falar mal, a não julgar, né? Agora, por outro lado, Paulo está dizendo, não julga ao teu irmão, né? Não se afasta do teu irmão, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que nós podemos julgar, sim, mas o julgamento, irmãos, é à luz das Escrituras, né? Aqui não era questão de pecado,
O irmão não estava pecando contra Deus pelo fato de não comer carne. O irmão não estava pecando contra Deus pelo fato de não guardar o dia santo, o dia... Não era questão disso, não. Ele queria agradar a Deus, ele queria adorar a Deus, mas o forte, né, estava se afastando, estava rejeitando, estava mesmo, como diz aqui, né, não entendendo o irmão. E Paulo diz, olha, acolhe, orienta, anima, dá tempo desse irmão crescer, desenvolver, não critica, mas orienta, não julga, né, mas acolhe, e espera, dá tempo, né, do amadurecimento espiritual. Como diz aqui, né, coloque em prática o amor realmente fraternal. Exercita o amor fraternal. Trabalha. E nós temos que ter, irmãos, paciência de trabalhar com os novos na fé, com os principiantes na fé, com os débeis na fé. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem, não é, um prazo, vamos colocar assim, 1, 2, 3, 4, tem que haver um crescimento, tem que haver um amadurecimento, tem que ser visto, observado. Então, ao mesmo tempo, Paulo diz assim, olha, não despreza, né? Não se afasta do irmão que está no princípio, que está aprendendo, que está, ensina, tem paciência. Mas esse mesmo Paulo que diz para exercitar o amor fraternal, é o mesmo Paulo que ele é extremamente radical com o tipo de comportamento de irmãos ou de irmãs na igreja que não há amadurecimento. Em vez de acolher, como ele diz aqui, né? Em vez de suportar, em vez de... Ele manda afastar agora. Mas espera aí. Paulo diz que nós devemos ter amor, amar os irmãos, suportar os irmãos, mas o mesmo Paulo está se contradizendo. Quando ele claramente radicaliza e diz, se afasta. Olha o que diz aqui no capítulo 16, né? Capítulo 16 e o versículo 17, é o contraste. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem, em outras palavras, observa, fica atento, aqueles que provocam divisões. Então, chega num ponto aqui, mesmo em Romanos, depois da instrução, do amadurecimento, mas continua o procedimento de provocando divisão, contenda, né? Coisa de opinião, debate, separação, constantemente. Paulo diz, nota, observa, esses que provocam divisões. E escândalos, estão escandalizando o Evangelho. O tempo vai passando, a pessoa continua no mesmo procedimento, no mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, então observa. Está escandalizando o Evangelho? Uma coisa é você cair, ser reconciliado, voltar, né? Amadurecer, crescer. Outra coisa é continuar na mesma prática. Então Paulo diz, observa no meio da igreja aqueles que provocam divisões e escândalos. Veja, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Então, o parâmetro aqui, o padrão é a doutrina, não é questão de opinião A, B ou C, de não fazer, não. Aqui é a doutrina, não é? É a regra de fé e conduta que tem que ser medido. Nós, né? Paulo diz, anda em desacordo com a doutrina que aprendeste.
Irmãos, aqui Paulo não diz para amar, né? Amor fraternal. Não, ele diz claramente: afastai-vos deles. Se afasta desse tipo de pessoa. Porque esses tais, diz aqui, não servem a Cristo. Não estão servindo ao Senhor, não estão no meio da igreja, fazem parte, né? Mas Paulo está dizendo que andam provocando divisão, andam provocando escândalo, a doutrina, o evangelho. Então Paulo diz, olha, se afaste dessas pessoas, porque esses tais, eles não estão servindo a Cristo. Não estão mesmo, o nosso Senhor. E sim, estão servindo a eles mesmos, né? Pessoas difíceis. Não estão olhando para Cristo, para o trabalho do Senhor, mas para o seu próprio ventre, para a sua própria pessoa. E veja, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos incautos, dos ingênuos, dos fracos na fé, né? Tem uma lábia maravilhosa, mas no fundo, eles não querem servir a Cristo, mas a sua própria vontade, o seu próprio ego. O que Paulo diz aqui? Olha, se afaste dessas pessoas. É interessante, né? 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, é o contraste, amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Olha, versos 9, Paulo diz assim, já em carta, mesmo problema acontecendo lá em Corinto, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Está falando para crentes não se associar com impuros, se afastar, né? Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Paulo não está dizendo para você se associar, aliás, não se associar a pessoas do mundo, né? Não se associa com essas pessoas, porque nesse caso terias que sair do mundo. Nós vamos conviver, nós vamos andar, né? Nós vamos até ter contato com essas pessoas. Mas veja, verso 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, aqui já muda, com o mundo eu posso, né, caminhar, eu vou andar e tudo, eu tenho que trabalhar, enfim, senão eu não posso sair do mundo, né? Esse Paulo está dizendo, eu vou viver, eu convivo, mas ele diz aqui, não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão e foi impuro. Aquela pessoa que diz que é crente, mas vive na impureza, aqui mesmo é na imoralidade, na prática das relações sexuais ilícitas, em adultério, em coisas desse tipo, dizendo que é crente, dizendo que é irmão, está no meio da igreja. Então Paulo diz, observa bem, não se associa com esse tipo de gente, né, que se diz irmão. Ou avarento, a avareza, a coisa do levar vantagem em tudo, ganhar tudo, querer tudo, até nessa parte financeira mesmo, o avarento, né? Diz aqui, ou idólatra, idolatria no meio da igreja de Deus, no meio do povo de Deus, sim, irmãos, há pessoas que deixam, né, de adorar, de agradar a Deus, mas tem o seu ídolo predileto, aquilo que não deixa, aquilo que está no seu coração, em primeiro lugar, é a minha vontade, é aquilo que eu quero fazer, e não a Deus, é o ídolo. Tudo que está entre Deus, né, e a pessoa, que atrapalha, que impede, isso é o ídolo, pode ser qualquer coisa. Então, diz aqui,
ou maldizente, um irmão que vive maldizendo da vida, vive resmungando, vive murmurando, vive reclamando. Paulo diz: observa, se afasta desse tipo de gente. Dá até, né? A gente chega, já, a pessoa já vem, já sabe qual vai ser a conversa, né? Já sabe qual é a conversação. Já está na cara, já vem murmurando, maldizendo. Ou beberrão. Irmão crente, pessoa que se diz crente e gosta, né? É um beberrão. Ainda está viciado nessas coisas. Hoje tem o tal do beber socialmente. O crente não, bebe socialmente. Cuidado, meu amado. O pastor Fred dizia: cuidado com o primeiro copo. Não, mas eu só bebo socialmente. Não, por que não para? Porque está viciado. Porque tem um vício, porque gosta do álcool. O roubador, ladrão, crente, irmão que se diz irmão e é roubador. Pior é aquele que se diz crente, irmão, e rouba a Deus. Deus mesmo diz: roubará o homem a Deus? E ele responde: sim, roubará nos dízimos e nas ofertas. Muito cuidado. A pessoa se diz irmão, se diz crente e não entrega, não devolve o dízimo. É um ladrão, é um roubador, está roubando a Deus. Deus diz: vós, toda a nação, me roubais, nos dízimos e nas ofertas. Dízimo é uma coisa, é diferente de oferta. É para adoração a Deus, gratidão a Deus, para a obra de Deus. Mas tem irmão que se diz irmão e retém o dízimo, o sustento da obra de missões. Então, Paulo diz: se afasta desse tipo de gente, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, Paulo diz: nem ainda comais. Mas peraí, né? Nós temos que ter amor fraternal. Olha o Paulo radical aqui. Nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, diz até Paulo, pois dentre vós até o malfeitor. Filipenses capítulo 3. Aliás, 2 Tessalonicenses capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebemos, a doutrina, a palavra. Pois vós mesmos estáis cientes do modo com que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Andar desordenado, Paulo diz para observa, né? Se afasta desse tipo de comportamento. Nem jamais comemos pão de graça ou à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, noite e dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós.
Verso 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É um princípio. Pois de fato estamos informados que dentre vós há pessoas que andam desordenadamente, um comportamento não ordeiro, com princípios, né? Praticando essas coisas, não trabalhando e antes se intrometem na vida alheia. Não tem nada para fazer, tem tempo, né? Tem muito tempo sobrando, aí fica preocupado com a vida dos outros, com a vida do irmão, da vida da irmã, fofoqueiro, falando mal. Vai trabalhar. Quanto mais trabalho, mais ocupação, menos tempo tem para falar mal do irmão, da irmã, de um trabalho. Diz aqui, verso 14: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, observa, né? Olha o Paulo radical, né? Ele não está dizendo para usar o amor fraternal, sim, mas observa, trata, né? Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não os considerais por inimigo, lógico que não, mas é como irmão. E aí que vai entrar a disciplina realmente de Deus. Sabe, irmãos, volte lá para Romanos, capítulo 14. Então, Paulo está dizendo, olha, aquele que não come, não julga o teu irmão. E aquele que come, não despreza ao teu irmão. Por quê? Sabe, amado, ambos queriam, nesse sentido aqui, eles queriam agradar a Deus. Ambos queriam dar graças a Deus. Ambos queriam adorar o seu Senhor, andar conforme o seu Deus. Por isso que Paulo diz aqui, olha, finalzinho do verso 3, né? Não julgue nem despreze, porque Deus o acolheu. É Deus que acolheu, tanto forte como fraco. No versículo 4 diz assim, olha, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. É com Deus. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. O Filho de Deus, ele pode até cair, receber uma disciplina, mas é para sustentar, para amadurecimento, para aproveitamento. Deus pode fazer, aliás, ele faz. No versículo 5 diz, olha, qual um faz diferença entre dia e dia, o outro julga dias iguais, iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em relação à sua própria mente. Amadureça. Eu não vou criticar um irmão que ele faz para o seu próprio bem, para agradar a Deus, não come certa coisa. Eu não vou julgar meu irmão por causa disso, né? Ele está com a consciência bem firmado nessa coisa. Eu não como por causa disso. Amém. Eu não faço. Amém. Eu não vou estar julgando o irmão, nem a irmã, né? Diz aqui, olha, quem distingue, verso 6, entre dia e dia, é para o Senhor que o faz. É aquilo que eu estou dizendo, né? Os dois estavam tentando agradar a Deus, adorar a Deus. Então, ele fazia para o Senhor. E quem come, para o Senhor come, porque não tinha problema na mente dele, estava bem definido. Não é o alimento que eu vou comer que eu não vou entrar no céu, que eu vou beber, né? Eu oro, eu agradeço e é para o Senhor que eu estou fazendo. Diz aqui, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Verso 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Então, irmãos, quando nós chegamos ao amadurecimento, à maturidade, e nesse
nesse caminhar, nesse processo, nós vamos ver que eu não vivo, nós não vivemos, nenhum crente, mais para nós mesmos, né? E nem morremos mais para nós mesmos, como diz, porque se vivemos, verso 8, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos realmente do Senhor. Nosso tempo já foi, mas nós vamos continuar, mas vamos ficar com essa instrução, né? Para os fortes na fé. Irmãos, temos que acolher, temos que ensinar, temos que ajudar, temos que trabalhar. Para os que são fracos na fé, não julga teu irmão, mas pelo contrário, né? Passa a assimilar, passa a compreender, passa realmente a amadurecer. E para ambos aqui, o importante é que estejamos fazendo para o Senhor, para agradar ao Senhor, para andar, para viver realmente para o Senhor. E para a semana que vem nós vamos ver, né? Afinal de contas, irmãos, é o Senhor que vai nos julgar, cada um. Nós vamos comparecer, cada um, no tribunal de Cristo. E Ele é o reto juiz. Ele mesmo é que vai recompensar cada um com um galardão. Então, há coisas, há ensinos, há instrução, como nós devemos andar, como nós devemos caminhar. E aqui é o propósito dessa carta, né? A parte bem prática mesmo. Que Deus nos ajude a andar, a caminhar. E a fé está posta. Que nós possamos juntos amadurecer, a nos fortalecer. E cada um na sua caminhada, né? Cada um convergindo mesmo para o bem maior, que é, como Paulo diz aqui, agradar ao Senhor, andar para o Senhor, dar graça a Deus, glorificar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor tem tido paciência para com a tua igreja, para com os teus filhos. Ainda estamos nessa caminhada, Senhor, e nos ajuda ao amadurecimento, ao fortalecimento da nossa fé, a andar próximo do Senhor, da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, até mesmo uns com os outros, a fortalecer o irmão mais fraco, mais débil, a ensinar, a ajudar, que possa crescer e amadurecer. E todos nós amadurecermos, tornarmos homens e mulheres que te agradem, que te alegram, que glorifiquem o teu nome. Também, Pai, se alguém nos ouvindo, só há mudança mesmo de comportamento, de atitude, se houver uma entrega pessoal, entregar a vida àquele que salva, aquele que fortalece, aquele que acolhe, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Fica conosco, Pai, nessa manhã, nesse dia ainda, aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos terminar o trabalho nessa manhã, chamar aqui o Rafael e a Rebeca, eles vão nos ajudar. Vamos louvar ao nosso Deus. É o Vitor? Tá bom. Vamos louvar o nosso Deus e logo mais, às 16 horas, o pastor Nivan estará fazendo a escola bíblica para João Paulo e para os amados irmãos, e à noite, se Deus permitir, o culto evangelístico.
Vamos louvar o nosso Deus, esse que é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse amor que foi maior do que tudo, que realmente se entregou por nós. Esse amor que foi expresso ali na cruz do Calvário e nos deu a vida e vida em abundância. Nos ajuda, Pai, nessa semana ainda a viver realmente para o Senhor, para viver para o Teu inteiro agrado. Nós entregamos carinhosamente cada vida em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Um restante de dia excelente, amados. Bom almoço, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.